Eu comecei a ouvir, repetir, repetir. A hora que eu ia entrar naquele templo, né, para ver o que tinha lá dentro, porque eu estava nos corredores indo até lá, não era a pirâmide, tá? Era ao lado da pirâmide. Aí eu voltei. Só que eu voltei com todo aquele som. Falei, eu preciso guardar. Peguei a guitarra e comecei. E gravei na guitarra. Ficou uns 10 anos guardado ali na guitarra. Depois, futuramente, comecei a ter tecnologia e gravei a música. Quando eu gravei a música, coloquei no YouTube, Maravilhosa o YouTube música. era quadradinho assim ainda, né? Eu comecei a receber, depois de um tempo, uns avisos, umas coisas que eu não sabia o que era. Tinha 222 mil visualizações. É uma coisa que na época não existia. Tipo assim, hoje seria milhões de visualizações. Aí o YouTube começou a me mandar mensagem, tinha pessoas fazendo comentários em árabe, pessoas fazendo comentários em egípcios, um brigando com o outro, e falando, não, isso não pode ser, não é assim. Aí eu falava, não, mas é que eu trouxe aqui o que eu escutei. Não é aquele den que a gente tem do Egito, era um negócio poderoso Diferente, demais. Era uma força, não era esses instrumentos aí de quase tribais, né, que a gente pensa que eles tinham. Não, eles tinham um poder ali muito fantástico. Eu tentei reproduzir nos instrumentos que eu tinha, né? Não é a mesma coisa, mas a frequência é a mesma. Ficou muito bom. Foi muito forte. Foi muito, tem ainda tem postado ainda? Tem. No seu canal? Esse canal não existe mais. Tem um canal novo. No seu canal, no meu hoje canal teria. Novo tem. A música é Ancient Egypt, em inglês, Antigo Egito. Muito interessante. Muito Bom, legal. suas redes sociais vão estar aqui na descrição, assim como a da Dana. Depois que acabar aqui, pessoal, vocês vão assistir, tá Mas bom? isso provavelmente foi uma reintegração de vidas passadas, porque quando ele fala era eu, né? Então quando a pessoa fala era eu, geralmente é uma reintegração de vidas passadas. E eu já falei e falo, estamos diante do escriba sentado do Egito. Escriba sentado do Egito. Tem a imagem aí que eu mandei para a Gabi. Olha, pessoal. E estamos diante aqui de uma pessoa ficou bem famosa no Egito. A estátua dele está no Louvre. Olha só, eu não tenho essa regalia. Nós conseguimos trazer até aqui. Coloca aí, você em casa vai dar a sua opinião. A estátua veio andando até aqui. Foi portal. Portal, sim, com certeza. Portal. É que como está no Louvre, lá tem uma pirâmide, então a gente fez uma holografia. Né? Inclusive, vocês falaram do Louvre, tem portal ali também, né? Aquela pirâmide é estratégica, não é? Não, e a quantidade de artefatos que tem ali dentro também, né? Artefatos energéticos e tudo mais. Mas eu também trouxe música de outra realidade. A Danusa também. E eu gravei com o Celso. Gravamos lá no sítio, né? Foi uma gravação ao vivo, assim, que saiu na hora. Ela trouxe a música, passou para a gente trabalhou um pouco, fizemos uma gravação. A gente grava em estúdio ainda, né? Eu quero gravar em estúdio. Mas tem lá a gravação e a mensagem. Eu acho que seria muito importante você falar a letra da música, essa mensagem. Então, o processo foi o seguinte, eu estava em viagem astral e eu dou muitos saltos dentro dos sonhos, né? Então, cada salto que eu dou, eu entendo que eu estou acessando realidades mais e mais profundas. E nessa ocasião, eu acho que eu acessei uma terceira camada de realidade, estava bem profunda, assim, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que eu estava fazendo todo esse processo de viagem astral mesmo, e deliberada e intencional. E aí chega um momento que eu me deparo com... Eram 3 moças cantando em coral. E aí eu só ouvi elas cantando, né, com a voz angelical, pareciam 3 anjos. E elas cantavam: a luz do céu, a luz do mar, brilhamos feito estrelas lá no céu, a terra e o alto vão se encontrar, natureza clama ao seu altar. E eu parei assim, eu falei, gente, que música mais linda. Aí eu fiquei lá ouvindo, eu falei, eu vou esquecer. Na hora que eu acordar, eu vou esquecer. Eu falei, não, eu vou prestar atenção, porque eu quero trazer essa música. E aí, eu fiz todo aquele esforço, né? Eu falei assim, agora eu vou voltar pro corpo, porque eu quero trazer essa música. E eu voltei, eu acordei, no meio da madrugada. Aí pulei da cama, peguei o celular, aí gravei, para não esquecer. Aí voltei a dormir. Quando foi de manhã, aí eu lembrei, eu falei assim, caracas, aquela música. Ah, mas eu não acho que eu
Eu levantei e gravei no celular. Não, eu acho que eu sonhei que eu levantei e gravei no celular. Não acho que eu tenha conseguido essa façanha. Vamos ver. Cheguei lá, estava gravado. Falei, consegui trazer de outra realidade uma música. E aí eu tinha o refrão, aí tive que compor o restante. E eu não sou compositora, não tenho talento para cantar, nem nada do tipo. Male arranha um pouco no violão. Aí eu fiquei, caramba, eu pedi para a espiritualidade, eu falei assim, ai, por favor, me mandem o restante da música. Eu não sou compositora, vocês precisam me ajudar. E eu fui pedindo mesmo, na cara de pau. Falei, ai, vocês têm que me ajudar, eu quero o restante da música. Aí veio. E aí eu consegui compor a parte sem ser o refrão, e aí eu mandei para o Celso, né? Aí a gente começou a trabalhar na música, e no dia lá do encontro dimensional, a gente gravou. Aí ficou bem legal. Né, mas ainda, que nem ele falou, a gente ainda precisa produzir ela no estúdio, tudo certinho, precisa de mais arranjos também, porque, e como eu falei, eu não sou compositora, né, então eu achei algumas notinhas no violão, que talvez não sejam as mais ideais, então quem tiver interesse na música, que for da parte, a música está no meu canal do YouTube, e quem estiver assistindo o podcast, que for músico, que tiver interesse em, de repente, montar um arranjo, aprimorar, pode me procurar, né? Uma melodia, então? Pode me procurar no e-mail, né, danusaaras@gmail.com, deixa o contato lá que eu entro em contato de volta, né, pra gente, acho que a música tem potencial da gente produzir. Bonita, bonita, quando você colocou ela, tem uma frequência bem interessante, né? Uhum. E quando você teve essa experiência, eu acho que muitas vezes a gente deixa passar porque a gente pensa que vai... Não, depois eu lembro, né? Não, sabia que eu nem ia lembrar. Por isso que eu fiz aquele esforço para acordar no meio da noite. Eu sabia, se eu for até de manhã, não vai chegar. Você acordou e você cantou para o celular e gravou ou você escreveu? Gravei um áudio para mim mesma. Isso daí é interessante, porque se deixar para depois... Aí você perde a melodia. E ainda você teve um bônus, porque depois você pegou a parte 2 ainda. A parte 2 eu pedi para a espiritualidade me mandar. Muito Falei interessante. Assim, vocês me ajudem porque eu não sou compositor. E veio. Isso é muito bom, porque... E o aspecto das imagens que você teve nesse momento? Você teve frente a frente com algum símbolo? Tinha alguma aura? Você lembra das presenças que estavam junto? Ou você só recorda da música? Me parecia um prédio. E um prédio bem assim, prédio normal, como se fosse um prédio comercial mesmo, assim, nada de especial. E eu via aquelas 3 moças, e tinha um microfone no centro e as 3 cantando, né, como anjos. E aí eu parei e fiquei observando elas, e elas continuaram cantando e eu ali observando. Eu falei assim, eu quero essa música. Aí eu consegui trazer. Não deixa de ser e como a gente estava falando, projeção astral e sonho também não deixa de ser um portal para uma outra realidade, né? E sim, quando a gente dorme, é o momento que a nossa consciência ela não está mais presa ao corpo, porque o corpo está desligado. E é onde ela sai desse aprisionamento do corpo e vai para os planos astrais. Só que aí o que acontece? A pessoa está anestesiada na Matrix. Ela tem um monte de questões, um monte de dilema. Ela dorme, ela vai sonhar com o serviço dela. Vai sonhar com a vizinha, com a família, com traumas de infância, e não consegue ter uma atividade astral. Ou às vezes tem, mas ficou mascarado. Já acontece muito isso aí também. Tem a experiência, mas fica mascarado um outro filme mental, né, com essas questões, e a pessoa não consegue aproveitar a experiência, fica lá no inconsciente, fica lá no presa torpor, em questões do inconsciente. E as abduções? Vamos falar um pouco sobre abduções? Assim, eu acho que tem um link aí. Existem muitos relatos de abdução, e existem muitos relatos de pessoas que alegam que a abdução foi física, mas também existem pessoas que alegam que os contatos são feitos através de uma projeção de consciência e tudo mais. Como fica isso? A diferença quando é físico, porque nos filmes de Hollywood, como a gente estava falando, quando rola uma abdução é aquela coisa, o cara tá lá,
pegam o corpo do cara, levam ele em corpo físico para uma nave e ele volta em corpo físico para a Terra. Mas a maioria das pessoas que sentam aqui alegam a abdução de uma outra forma. O corpo físico fica aqui e é projetado em corpo astral, espiritual. E como é que funciona esse tipo de experiência dentro da vivência de vocês? Os dois é possível. Começa aí que depois eu tenho um caos muito interessante para falar. Deixa ela começar. Não, os dois são possíveis. Quando a abdução é para fazer algum ajuste no corpo físico, aí tem que ir o corpo físico. Então, quando é para instalar chip físico, vai o corpo físico. Quando é para fazer alguma cura, vai o corpo físico. Experiência também, entre aspas. Mas quando é algo assim, por exemplo, a pessoa é uma contatada, ela não precisa ir no corpo. Aí ela pode ir só os corpos mais sutis, porque às vezes ela vai receber uma informação, ela vai receber uma orientação. Então depende muito da agenda. Então os dois acontecem. Eu tive uma física no ano da pandemia, que eu entendo que foi física, porque eu voltei com um calombinho aqui, né? Uma bola. E essa bola ficou na minha testa. Inclusive, eu mandei a foto para a Gabi. Então, eu fiquei alguns dias com aquela bola no meio da testa. E depois acordei de manhã, depois de alguns dias, ela tinha murchado e ficou um buraco. Então, você pode ver que ficou um buraco, né? Na imagem dá para ver certinho. Então, quando a gente volta com marcas no corpo, são abduções físicas, né? Alterações, muitas vezes, também, né? Sim, sim. E é legal isso aí, você vai ter um relato bom. Uma vez veio um convidado que ele não é que foi abduzido, ele foi até um local chave com um grupo e lá houve um contato. E esse contato foi ali, não foi projetado. Eles estavam num local chave e ele não acreditava muito na época, tal. Ele foi para ver, pagou para ver, sabe? Aquela coisa, vou ver o que dá, tal, é pela experiência. E aí ele sentiu queimando o pescoço dele. Sentiu uma queimação, uma marca. Aí beleza, ele continuou a vida dele, ficou profundamente mexido com aquilo psicologicamente. E aí foi ao médico, porque estava queimando muito o pescoço. E o médico falou, você participou de alguma coisa com radiação, caramba, tal. E aí ele falou, lembrou disso daí, né? Não ia falar pro médico, né? Aí depois ele fez vários exames e realmente tem um corpo não identificado, um chip mesmo ali, que toda vez que agora ele entra em contato, esquenta aquilo. Caracas. E é físico. E tem que lembrar também que existem as duas agendas, né? Existe a agenda das trevas e a agenda da luz também. Porque quando eles... E principalmente a agenda das trevas, 90% dos casos é para hibridização. Então, quando coleta material para hibridização, já pode saber que é a agenda negativa. Coleta o material aqui, por exemplo, para ter um plano numa outra esfera, vamos dizer? Não, eles estão tentando roubar uma característica do DNA humano. Então, existem certos seres extraterrestres que têm interesse no DNA humano, né, que são os répteis e os greys caóticos. E eles não têm o que a gente chama de centelha divina, né? Uns falam que eles não têm alma. Então, essa conexão com a fonte, eles não têm, eles querem roubar. Então, por isso que existe toda essa agenda de hibridização, porque eles tentam hibridizar para ver se eles conseguem um corpo com centelha para que a consciência deles consiga habitar esse corpo. Porque eles têm uma tecnologia tão avançada que eles chamam os corpos de containers, né? Então, Bob Lazar fala disso. Que tem um vídeo bem antigo do Bob Lazar falando que existe um material, né, dessa grossura que é só sobre religiões e que lá ele acessou esse material e os extraterrestres chamavam os humanos de containers, né? Então, na verdade, eles querem roubar o nosso container, que é esse container que é utilizado pela nossa consciência, que a gente tem com certas características e eles não. Será que eles estão tentando criar uma fagulha divina para eles, artificialmente? Posso pegar um livro aqui um pouquinho? Claro, porque quando a gente pega, por que eles querem a centelha, né? Porque a centelha é o que nos dá a capacidade de cocriação. Então,
Esse é clássico, hein? Não casualmente, né, falando das abduções espirituais, aqui a gente tem uma ilustração de uma viagem astral, né, um desdobramento astral, que é a parte espiritual, vamos assim chamar da pessoa, aqui está o corpo físico, então, é essa parte aqui que é abduzida. Então, algumas pessoas não compreendem, mas como que vai abduzir a parte espiritual? Aqui. É um bom exemplo. A consciência, não coincidentemente, virado para mim aqui. Ou seja, pega a parte consciente da pessoa, ou a parte espiritual, né? Duplo etérico, e leva para ter essa experiência. Então, aqui, consegue pegar aí? Sim, esse livro é o Viagem Espiritual. Esse exemplar aí, desse jeito que tá, não acha mais, mas tem o Viagem Espiritual, que é o que você vai encontrar, que tem também boas ilustrações, é do Wagner Borges, esse livro. Eu quis comprar esse livro. Esse livro é ótimo. Eu lembro que quando eu quis comprar esse livro, eu não achava. Então ele relançou. Esse livro aqui você vai achar só em sebo, e talvez com valor acentuado. Ele figura como aquele ali, ó, tá vendo? Viagem Espiritual 2, Viagem Espiritual 3 e aquele outro ali, ó, o primeiro. Então agora ele é assim. Esse também não acha mais, vai achar aquele ali, ó. Como a editora não tem mais, é o outro. Esse daqui é o 3. Esse o próximo. Você acha esse? Seria essa versão agora. A gente fez propaganda para o Wagner Borges. Wagner Borges. Wagner Borges também é sócio de carteirinha aqui, né? Então, ele estava aqui, inclusive, na quarta. Esse livro tem várias ilustrações legais. Se vocês abrirem, vocês vão ver vários exemplos aí. É bem interessante. Aqui, ó. Então, é essa parte espiritual, etérica, que pode ser abduzida. E aí que é onde eu tenho uma história. Posso contar? Opa, essa... Vamos para cima. Existem casos de pessoas que já viram uma abdução física acontecer, ou seja, um outro ser levado por uma nave. É um pouco raro, mas existe. Tá? Dentro da literatura, nós temos vários no Brasil, nós temos alguns também. Já conversei com muitas pessoas que passaram por fenômenos e, assim, a maioria vai só. Quando está num grupo, normalmente o grupo corre, o grupo dorme e a pessoa é abduzida, depois volta e ninguém vê nada. Mas, de vez em quando, um ou outro consegue ver o outro sendo abduzido. E aí eu perguntei durante muitos anos para vários grupos diferentes, e a abdução espiritual? Será que alguém já viu um ser sendo abduzido espiritualmente? Porque a princípio não daria para ver, né? E não dá para ver porque é a consciência ali da pessoa que está saindo. Mas aconteceu um caso comigo, e eu tenho testemunha, de que um certo dia, lá estava eu dormindo, veio uma luz azul flutuante, parou em cima de mim, tirou a minha espiritualidade e levou. E alguém presenciou isso. Tá ali a minha esposa, ela viu. Bastidores. Ela viu isso acontecer, ela estava assim, levantando para ir ao banheiro e a luz estava chegando e parou em cima de mim. Aí, tipo assim... E levou seu corpo espiritual. Aí a luz parou, olhou para ela não levantou totalmente, ela estava levantada, mas não saiu para ir para o banheiro. Né? Um olhou para o outro olhou para um, a luz me pegou, foi, e ela ficou assim, eu vou voltar e dormir, porque eu acho que ele já está acostumado com isso, dormir. Apagou de novo. Então, eu não sei se existe isso no mundo, mas até onde eu sei, a primeira pessoa que testemunhou uma abdução espiritual por uma luz, ou seja, não foi uma nave, mas foi uma luz que pode até ter a ligação com uma nave que estava lá fora, ou uma nave em forma de luz, que levou um outro ser. Talvez a primeira testemunha do mundo está aqui diante de vocês. Em primeira mão, hein? E você lembra dessa experiência? Não lembro. Esse dia não trouxe a memória. Não, eu sei que quando eu fico muito irrequieto, quando eu começo a ter um pouco de conflito com eles vêm e me levam. Eu sei que eu vou, mas eu não sei o que acontece. Mas eles já me deixaram uma informação que não é para eu saber. Porque o pouco que eu sei, eu já não quero mais ficar aqui. E se eu começar a saber muito de lá, aí eu não vou viver a vida aqui. Entende? Eu não vou, porque isso aqui é muito atrasado para mim.
O que a gente está aqui, para mim, é carroça. É pior do que andar para trás, como se dizia. Né? Isso aqui é uma tecnologia terrível. Tudo que existe aqui nesse planeta hoje, né? Não quase nada é feito verdadeiramente pelo bem e para o bem. É apenas por interesses, em quase tudo. Então, viver aqui, para mim, é muito, muito, muito difícil. Só que se eu pegar isso e colocar esse peso, porque eu vivi assim muito tempo, a gente não vive. Aí eu aprendi que eu tenho que tirar disso uma lição e fazer o contrário, ser a luz no meio disso. Então, hoje eu prefiro o quê? Pegar o que eu sei, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho, né, o pouco que eu tenho, e tentar dissipar, levar isso para as pessoas com o conhecimento que eu aprendi, com essa força que eu tive para a mudança, porque realmente não é fácil, para mim não é fácil viver aqui, ainda mais porque eu conheço vidas minhas em outras dimensões, até em outros planetas, muito mais avançados, as coisas são muito diferentes daqui. Aí eu falei, então eu tenho que estar aqui para tentar o quê? Juntar o pouco dessa tecnologia e fazer algo bom com tudo isso e levar essa mensagem de que a luz precisa brilhar independente do que esteja acontecendo.